Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Cláudia Morgenstern, de língua portuguesa. Eu sou professora dos nonos anos. E hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios que a professora passou para vocês. Vocês assistiram a videoaula e a professora passou os exercícios, né? Leu com vocês o texto, pediu que vocês lessem, marcassem os parágrafos, inclusive, e trabalhou da página 2 à página 8. Nós faremos a correção desses exercícios, ok? Então vamos começar. A reportagem Eles Não Curtem o Facebook pode despertar a atenção de qualquer pessoa, mas há um público que pode demonstrar mais interesse pela leitura do texto. Que público é esse? Porque provavelmente tem mais interesse pelo conteúdo do texto? Bom, em geral, são os jovens que se interessam por youtubers. Claro, se eu estou falando de youtuber, certo? Facebook é quem mais é destinado, principalmente aos jovens. Então, esse público-alvo são os jovens. Para atingir o público-alvo, o autor da reportagem escolheu linguagem com marcas da informalidade, certo? Não deixando totalmente formal. Vamos lá, então, ver que tipo de marcas são essas. Se eu tenho reportagem, a minha linguagem é formal. Mas como meu público-alvo é o jovem, isso não me impede que eu use exemplos como a bronca é a seguinte, dar uma mãozinha, que são exemplos da minha oralidade e eu deixo o meu texto mais informal. Releia o título do texto e assinale a resposta correta. Eles não curtem o Facebook. Olha, novamente aí a linguagem informal, o verbo curtir, né? O fato do verbo curtir ter sido utilizado em um título de reportagem sugere que ele pode ser empregado em qualquer contexto formal da língua, como em um texto científico ou em um discurso político. Afinal, o referido verbo é bastante formal. É óbvio que não, né? Acabamos de falar que isso são marcas da oralidade, é um verbo que é bem formal. Logo, a alternativa é a B, onde o autor da reportagem faz uma escolha linguística bastante apropriada, já que o verbo curtir é comum em redes sociais como o Facebook. Alternativa B. A alternativa que melhor descreve o significado da expressão conquistar desafetos é: se eu estou conquistando alguém, alguma coisa, certo? Estou agregando. Só que desafetos são pessoas que não me são benquistas, né? Não me são agradáveis. Logo, não é conquistar amigos, e sim ele passa a ter inimigos. Alternativa B. O autor da reportagem, ao analisar o comportamento do youtuber Felipe Neto, ele comenta quando ele analisa o comportamento dele, tá? Nem todo ele tá, não tá fazendo crítica nem nada, ele tá fazendo uma análise. A estratégia de metralhadora deu certo. Ele tá usando uma figura de linguagem aí, né, no sentido figurado, explique o significado dessa frase considerando as informações do primeiro parágrafo do texto. Na verdade, o autor da reportagem, quando ele menciona para vocês a estratégia da metralhadora deu certo, ele faz referências às críticas que o Felipe Neto faz aos fãs do Fiuk, né, que ele acaba ofendendo, inclusive, e ele ridicularizou a série de filmes Crepúsculo. Essa notoriedade que ele fez aí ainda lhe proporcionou dinheiro e ele fundou a Paramaker, que é uma rede brasileira que une 5.000 canais do YouTube. No segundo parágrafo, qual palavra foi utilizada com sentido figurado? Novamente, sentido figurado. A palavra, então, Neto é o nome dele, né? Então é encabeça, alternativa B. Qual o significado dessa palavra no contexto em que ela aparece?
Que significado que a palavra encabeça tem? Encabeça é inicia, encabeça é como se fosse, ó, encabeça a frase, inicia a frase, encabeça a página, ou seja, é o que é mais importante. Logo, no contexto, é o sinal de líder, é o líder que representa as demais na luta de todos os direitos do youtuber. Reescreva o trecho. A bronca é a seguinte, utilizando a palavra que melhor substitui o termo bronca. Opa, eu não posso colocar a bronca como o elogio, é o seguinte. Também não é a indiferença, é a seguinte. Também não temos a solução, é a seguinte. Agora, se é uma bronca, é um problema. O problema é o seguinte. No terceiro parágrafo, o autor relata novamente o que a professora pediu. Se você marcar os parágrafos, te facilita muito isso, né? No terceiro parágrafo, o autor relata com detalhes o descaso do Facebook, que gera insatisfação nos youtubers. Organize as informações na ordem que aparecem na reportagem. A publicação do vídeo no Facebook é a segunda informação que aparece naquele parágrafo. O Facebook lucra com as visualizações do vídeo é a quinta informação. A publicação do vídeo no YouTube é a primeira. A falta de remuneração do Facebook aos criadores do vídeo, terceira. E a falta de visualização do vídeo no YouTube é a quarta. Então, a nossa ordem ficou 2, 5, 1, 3, 4. A expressão "a cereja do bolo" pode ser compreendida como o melhor que poderia acontecer, algo muito bom. No contexto da entrevista, pode-se afirmar que essa expressão, ela foi uma maneira que o autor escolheu para tornar a reportagem engraçada. Ela foi utilizada ironicamente pelo autor, uma vez que o fato do Facebook lucrar com a pirataria prejudica os youtubers. Claro! A cereja do bolo, quando você compra o bolo, é a coisa mais importante. E quem que está levando lucro? É o youtuber? Não, é a pirataria. Logo, ele foi irônico. Alternativa B. No trecho, os youtubers se ressentem. Quem está ressentido está aborrecido com alguma coisa, certo? O verbo ressentir-se poderia ser substituído por se sentem culpados? Não. Eles se chateiam ou eles se sentem prejudicados. Então, estão ressentidos, eles estão aborrecidos, eles estão chateados, porque eles se sentem prejudicados. Então, qualquer um dos dois aí poderia. Eles se chateiam ou eles se sentem prejudicados. No quinto parágrafo do texto, o autor utiliza a expressão dar uma mãozinha. Explique o seu significado e esclareça a quem ela é direcionada. Então, dar uma mãozinha aí, nós estamos nos referindo ao que? A ajudar, né? Vamos dar uma mãozinha, vamos ajudar alguém. Ajudar ou favorecer, né, aos vídeos que são colocados no publicador do Facebook, certo? Leia o trecho a seguir, atentando-se ao uso da palavra passado. Cuidado com isso, vamos lá. No passado, o YouTube também teve dificuldades para lidar com o plágio. Quantas palavras há na expressão no passado? Ah, prof, tem duas. Não, calma lá. É que no caso do a palavrinha no é formada pela preposição em mais o artigo o. A união dessas duas palavras, a contração dessas duas palavras, formam um no. Então, eu teria três em, mais, né, em preposição, mais o artigo o, mais a palavrinha passado. É a mesma coisa que eu falasse do passado. A palavrinha do também é o de mais o artigo o, do passado. Ok? Originalmente, passado é o particípio do verbo passar.
Contudo, na frase, a palavra está sendo usada como um substantivo. Essa ocorrência recebe o nome da derivação imprópria, que envolve a mudança da classe gramatical. É que ela pode ser substantivo, ela pode ser um adjetivo, depende da frase. Por exemplo, meu amor é lindo. Aqui o amor, meu amor, ele é um substantivo porque ele é o sujeito. Agora, você é um amor. Aqui ele já é um adjetivo, certo? Ela pode, conforme a posição dela na frase, o sentido que ela está empregando. Agora responda o que torna passado um substantivo. Simples. A utilização do artigo o antes do palavra passado, tá? Página 8, nós já estamos, né? Releia o trecho a seguir e responda a pergunta. As regras de conduta dos usuários no Facebook condenam a prática. Os youtubers se ressentem porque, segundo eles quem? Os youtubers se ressentem porque, segundo eles, os youtubers, o Facebook faz pouco para evitá-la. Evitar quem? A prática, né, das regras que condenam o quê? A prática dessas pessoas que estão burlando. Então, eles se referem aos youtubers e lá se referem à prática. Até aqui, nós fechamos os exercícios até a página 8. Vou corrigir o exercício 17, que a professora pediu para que vocês vissem lá no link, que tinha o QR Code que iria auxiliar, certo? Ela quer saber o que é fato e o que é opinião. Última questão nossa. Fato. Dos 1.000 vídeos mais populares vistos no Facebook no primeiro trimestre deste ano, esse é um fato. Ele gravou 2 vezes ali. Opinião: o Facebook age com descaso pelo nosso trabalho. Fato: Neto ganhou audiência, dinheiro e fundou a Paramaker. Opinião: esse tipo de pirataria incomoda. Fato: Neto arrumou um poder rival do Facebook. Opinião: segundo eles, o Facebook faz pouco para evitá-lo. O vídeo circula sem gerar curtidas na página do autor. Opinião: quem pirateia não lucra, mas atrai mais atenção. E o Facebook lucra com a pirataria, isso é um fato. E a opinião: dá para entender a bronca de Felipe Neto com seus youtubers. Então, pessoal, essa foi a nossa correção. Qualquer dúvida, voltem à videoaula, assistam, estamos à disposição. Até o próximo vídeo. Tchau!